Meus queridos irmãos e irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Cumprimento de forma especial o pastor presidente deste campo e desta igreja, nosso querido irmão, pastor Gilson. Que Deus continue te abençoando e você seja nesta igreja e neste grande campo de Taguatinga o que tem sido até hoje, como homem de Deus, como exemplo e, acima de tudo, aquele que tem dedicado a sua vida a esta obra. Deus te abençoe, a você e a todo o ministério e a igreja a quem o irmão serve. Cumprimento também o pastor Odilon, já estava com saudade. O Odilon hoje é um pastor como eu, jubilado, mas às vezes trabalhamos muito mais de quem não é jubilado. Alguns anos atrás disseram, não, agora o senhor está jubilado, vai descansar. Complicaram a minha vida. Nós tínhamos trabalho no Brasil. Hoje, além do Brasil, nós temos trabalho em mais 40 países. Convenção organizada em 18 países. Então, significa dizer que Deus tem multiplicado cada dia o número daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Eu estou deixando vocês de pé de propósito um minuto, porque nós vamos fazer uma leitura de um texto bíblico. Eu quero contar com os irmãos. O texto que eu pretendia trazer uma palavra esta noite, ainda que breve, está em Apocalipse. A sétima igreja, a igreja que estava ou está em Laodiceia. Mas eu quero ler a partir do versículo 20. Apenas 3 versículos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono. Que privilégio, meu Deus. Gente, só em ler a gente já fica alegre. Ter o direito de sentar no trono com Ele. Isto é, aqueles que permanecerem fiel até o fim. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe os irmãos. E o versículo que me veio à mente, na palavra de Deus como nos trouxe, está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, tome seus lugares, para que todo aquele que nele crer não pereça,
não morra, mas tenha a vida eterna. Esta é a grande promessa de Deus para aqueles que permanecerem fiel e vencerem. João, o chamado apóstolo amado, era o pastor que estava na Ásia Menor. E nesta região, ele se encontrava preso em Pátimos, que é uma pequeno lugar. Eu não sei por que esses 7 lugares, Laodiceia, vai repetindo, Filadélfia, Sardes, ou Cleta, todos esses lugares não cresceram. Eu estive na Grécia e visitei essas 7 igrejas e essas 7 regiões da Grécia. E são pequenas cidades. E o que a gente mais vê ali são ruínas. A cidade de Corinto, por exemplo, é uma ruína só, dá pena de se ver. Pouca coisa se conservou e se resgatou ali. E nesse ponto a Igreja Católica e os armênios tiveram a preocupação e o cuidado, pelo menos, de manter esses lugares. E na ilha de Patmos estava João, que era o pastor da Ásia Menor, e presidia esses 7 campos, esses 7 trabalhos, que eram pequenos trabalhos e ainda são pequenos até hoje. E a grande preocupação dele era em poder ter notícia de como estavam as igrejas. Esse era o grande sofrimento de João. Como será que estão as igrejas? A sua preocupação chegava ao extremo. Ele parece que estava mais preocupado com o campo de trabalho, com o pequeno campo, talvez com 3, 4 famílias ou pessoas em cada uma destas regiões, do que com a prisão, aonde ele estava esperando os dias, talvez, de passar para a eternidade. E foi nestas circunstâncias que ele teve o privilégio da visão de Pátimos. E ele ouviu claramente este relatório. Qual é a tua preocupação? Qual é o problema? Como que descansando o apóstolo, não se preocupe. E o Senhor começou a descortinar nesta visão o estado em que se encontrava as 7 igrejas, nas 7 regiões da Ásia Menor. Deus mostrou a ele, através de uma visão que ele via claramente. Há textos aqui que é vergonhoso até a gente ler, porque a situação da igreja era cruel. Era cruel. E ali Jesus apareceu mesmo, através da visão, mostrando a ele que não se preocupasse, porque a igreja não está nas minhas mãos, não está nas mãos do irmão, nem do irmão, nem do irmão. Nós somos apenas guardiões. A igreja está nas mãos de Deus. Ninguém é dono de nada.
Eu tenho esta convicção. Nas minhas orações, fazem 27 anos que eu presido as Assembleias de Deus no Brasil, o nosso Ministério de Madureira. E fui o único presidente vivo que presidiu a Convenção Geral das Assembleias de Deus, é este que vos fala. Os outros todos passaram para a eternidade, e alguns dos irmãos estão aqui, que estiveram conosco na Assembleia do Espírito Santo, quando eu fui eleito presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Mas eu sempre tive a convicção de eu nunca fui dono de ninguém. O dono dos senhores e das senhoras é Jesus. É Ele o Senhor. E não adianta eu me atravessar na frente, porque se eu atravessar, eu tenho convicção absoluta que o Senhor me faz desaparecer. Eu tenho esta convicção. O Senhor não tem que prestar conta a mim de jeito nenhum. O Senhor vai prestar conta a Ele. Nós, eu, você, vai prestar conta a Ele. Nós temos que termos zelo e cuidado com a nossa própria vida, para seguirmos fielmente, temente, adorando, amando e sabendo que nós temos quem nos governa. A partir do momento que nós levantamos as nossas mãos para o céu, aceitando Jesus como Salvador, nós aceitamos o seu jugo, o seu pastoreio. João, não se preocupe não se preocupe. A igreja está nas minhas mãos, os meus olhos estão aqui. Tu sabia disso, o que estava acontecendo em Laodiceia? Sabia o que estava acontecendo em Sardes? Sabia o que estava acontecendo em Filadélfia? Tu não sabe, não é? Mas eu sei tudo. Por quê? Porque os meus olhos estão ali. E te digo mais, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Esse mundo, ele é grande para mim e para as senhoras, para nós. Esse mundo é muito grande, mas para ele, os olhos dele alcançam tudo, irmãos. Os olhos dele penetram. Diz a Bíblia que ele penetra aqui na espinha e vai entrando pela medula e vem até aqui na divisão da alma e do espírito. É o que está aqui. Isto aqui é a verdade. Não adianta, pastor. Não adianta nós se esconder. O salmista disse, se eu descer lá nas profundezas, lá no abismo, lá no inferno, os olhos dele lá estará. Se eu subir ao céu, como águias mais alta altura, ele ali está. E Paulo ainda diz, quem é que vê o horizonte? Quem que tem vista para alcançar? Pois ele lá está também. Os olhos dele estão em todo o universo. Não adianta. Não adianta. Meu irmão, aquilo que você e eu não tem como fazer e nem realizar, não se preocupe. A sua preocupação está na direção de Deus. Deixa que Ele toma conta. Não há nada que você possa fazer além do que Ele pode. Ele pode tudo. Nós podemos muito pouco. Eu não sei o que eu estou falando e a quem eu estou falando. Mas quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida
a vida eterna. Sabe o que é eternidade? Eternidade é coisa que não tem fim. Nós temos limite, mas não existe limite para o Senhor. Ele é ilimitável, não tem marco. Para mim tem. Eu posso ir até aqui, mas daqui para lá não tem como passar. A minha vida é isto. Mas para Ele não existe medida. Paulo diz que nem a altura, nem a profundidade, nem o comprimento, nem a largura tem o tamanho dos olhos aonde Deus vê. Eu pregava na Rússia, em Moscou, a um ateu e um cientista, um homem que não cria em nada, comunista, ateu, chegou e disse a mim: esse texto que o senhor está lendo, que Deus deu ao seu filho, qualquer um de nós podia fazer. Eu olhei para ele e disse: você não sabe o que está dizendo. Isto que eu estou dizendo e o que eu creio, você não aprende nos bancos acadêmicos e nem encontra nos livros. Você não vê, mas sente. Eu sinto Deus dentro de mim, da minha vida. Se Ele quiser, Ele terá esse oxigênio que eu respiro. Dentro de 2, 3 minutos eu já fui embora. Você está vendo o vento? Mas não é só isso, não. Vamos para as Escrituras. Eu comecei a ler o princípio, aonde diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se nós reuníssemos o mundo todo e todos nós fôssemos sacrificados na cruz, Deus não aceitaria. Não. Deus tentou vários concertos, inclusive com sangue de bode, sangue de carneiro, de pássaros. Tentou vários concertos, vários entendimentos com os homens. Mas os homens sempre quebravam o pacto. Paulo diz que Deus olhou do céu à terra, está em Romanos, e não viu um justo sequer, mas todos, inclusive ele, haviam sido devorados pelo pecado. Por quê? Porque nós somos filhos de uma geração gerada lá no Éden, através de Adão, quando quebrou o concerto de Deus. A partir dali, nós passamos a ser descendência de Adão. Isto significa dizer que todos nós somos filhos gerados da carne e da vontade do homem. Não havia nenhum remédio. Deus não aceitava mais sangue de animal. Deus não aceitava. Todos os concertos que ele fez, todos os tratos que ele fez com o homem, foram quebrados.
não havia um justo sequer. Deus tinha certeza absoluta que ainda que toda a humanidade resolvesse a sacrificar para substituir o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, seria em vão. Deus não aceitava. Em razão da nossa descendência e da nossa geração, nós fomos gerados de uma geração que caiu e perderam o conserto de Deus. O que fez Deus? Diz aqui a palavra, que o verbo de Deus, a palavra. O que é o verbo? A palavra. O verbo era Deus. Deus pegou o verbo. E o verbo foi trazido e colocado no ventre da Virgem. O verbo foi colocado no ventre da Virgem, no ventre de Maria. E o verbo que estava com Deus gerou e se fez carne, homem. Se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Deus habitou entre nós através de Jesus, que nasceu da Virgem. O que foi gerado de Maria não foi por força de uma união com José. José nem conheceu Maria. Pelo contrário, teve desejo de deixá-la. O anjo foi que o convenceu, dizendo: aceita, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho, Jesus, que transformou-se no verbo, nasceu da Virgem, se fez carne, homem, e habitou entre nós. Por isso que o sacrifício da cruz não tem substituto e nem havia substituto. Ainda que esta geração toda se propusesse a morrer na cruz, Deus não aceitaria. Você pode crer nisto? É a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus veio com este propósito. Jesus não tinha opção. Ele não tinha opção. Ele clamou várias vezes: se possível for, passa de mim este cálice. Eu disse: não, tu tem que beber. Não existe substituto para você. Você desceu do céu, nasceu de uma virgem, se fez homem e habitou entre os homens com este propósito de morrer na cruz e através do teu sangue resgatar o mundo e trazê-lo novamente no concerto com Deus. Se você puder glorificar, glorifica o Senhor. Paulo disse: Ele é o insubstituível. Não havia entre nós quem pudesse cumprir essa tarefa e que Deus pudesse aceitar no lugar de Jesus. Meus queridos irmãos, eu não quero vos cansar, não. Eu estou saindo de uma convenção e a nossa vida é assim. Nós não temos praticamente quase que endereço certo. É viajando praticamente o mundo, visitando os países e a igreja que o Senhor tem levantado no universo.
Louvado seja o seu nome. E o insubstituível foi quem deu a vida por nós, Jesus. Permanece fiel, mesmo que isso tenha um preço. Permanece fiel. Permanece fiel. Mesmo que isso tenha um preço. Fraqueza todos nós, fracos todos nós somos. Eu todo dia estou de joelho dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, ajuda-me, dá-me força. E eu não tenho dúvida que o amor de Deus, para mim, é como o chance. É como o chance. Davi está chegando aqui todo. Olha aí, está perguntando para você agora. Olha o seu pastor aí, ó. É chance. Quantos aqui sabem o que é isto? Eu já falei aqui uma vez. Quantos sabem o que é chance? Não é no inglês, não. No inglês nós sabemos que é câmbio. É mudança. Eu quero saber o que significa chance. Quantos alfaiates tem aqui? Vocês sabem? É chance, o que é chance? Vem aqui para mim, faz você que está mais livre aqui. Chega até aqui, por favor. Pode vir. Não se preocupe, não. Segura aqui. Segura aqui. Sente alguma coisa aí? Sim. O que você está sentindo aqui? Uma esponja. Uma esponja. Isso aqui é para que o ombro não fique caído, para que o ombro fique no nível. Então, isso aqui chama-se echance. Na linguagem do alfaiate, isso aqui chama-se echance. Essa diferença que eles colocam, esta espuma ou alguma coisa aqui dentro, echance. Dentro do linguajar normal, a gente diria sobra. Sobra. Deus tem sido misericordioso comigo de sobra. Além daquilo que eu esperava viver. Eu esperava talvez alcançar os 70, 75, por aí. Já 84 para 85 anos. E ando o mundo e prego todos os dias. Eu pergunto, não é sobra? Deus não tem sido me dado de sobra? É por isso que eu tenho que glorificá-lo todo dia. Obrigado. Deus tem me dado de sobra. E Ele pode dar a você também. E não adianta viver só reclamando de dor, essa coisa toda. Dor eu tenho também, e não é pouca. Mas eu estou satisfeito e agradecido a Deus pela vida. Eu amo viver. E você deve amar a sua vida. Ama a sua vida. Na presença de Deus. Na fraqueza, olhem para mim. Se errar o caminho, não insista. Volte no lugar que precisar e pega o caminho de novo. O que você não pode é continuar insistindo no erro. Volta, não é feio voltar. Triste é continuar errando. Sabe que não está certo? Eu estou vendo que esse caminho aqui, eu não sei para onde é que eu estou indo. Como que eu vou continuar nesse caminho? Eu vou voltar e ver as indicações, e se não souber, eu vou perguntar para alguém que saiba mais do que eu. Me diga uma coisa, sabe me informar o caminho correto? Para onde é que você quer ir? Eu quero ir para o céu. Eu não tenho dúvida que ele vai dizer, o caminho é Jesus.
Nós não temos opção, não tem outro caminho para ir ao céu a não ser por Jesus. É só Ele que pode te dar certeza disso. Irmão, desculpe porque eu estou passando do limite. Muito obrigado, Deus abençoe. Continue firme, constante, abundante na obra do Senhor. E esse teu trabalho, essa tua caminhada, terá uma recompensa dele. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe o nosso bispo.